Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Boa noite a todos. Sou o Diogo da Vanessa. Eu sou a Vanessa do Diogo. Nós dois temos um pequeno Juricela. Somos paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Participamos da Pastoral do Batismo. Somos integrantes do movimento Água Viva Casais. Sou catequista. Somos alunos da Escola de Formação de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão e casal coordenador da Pastoral de Coroinhas e acólitos da Igreja Matriz. Queremos acolher nesta noite nossos irmãos paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que estão nesse momento em sintonia conosco, de forma presencial, na Casa da Mãe da Boa Viagem. Acolhemos também todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Queremos iniciar fazendo uma oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Oração a Nossa Senhora da Boa Viagem. Ó Deus, que em Maria, Senhora da Boa Viagem, nos ofereceste um exemplo perfeito do seguimento de Cristo. Fazei que, iluminados por suas virtudes e abertos ao Espírito Santo, percorremos a estrada desta vida, com solidariedade, justiça, amor, celebrando com ela, após nossa viagem terrena, a chegada feliz em vossa casa. Ó Pai, que constituíste a mãe do vosso Filho, auxílio e proteção do povo cristão nos caminhos desta vida, concedei-nos viver sob sua bênção, criando entre nós laços de solidariedade e alegrando-nos com a sua presença materna, na esperança de estarmos juntos na eternidade. Maria, Mãe dos caminhantes, ouça as súplicas dos teus filhos e, como advogada nossa, dai-nos uma viagem feliz neste mundo, até chegarmos no reino definitivo. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Rainha da nossa paróquia, Rogai por nós. vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Sagrada Família de Nazaré, minha família vossa é. Formação, ano, família, amores, Letícia. Alegria do amor. Exortação apostólica, pós-sinodal, a alegria do amor, do Sumo Pontífice Francisco. As palavras-chave para este capítulo: acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Vamos ao capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque como que julgares sereis julgados, e porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. O 8º capítulo da Amoris Letícia. Lembrando o ano jubilar da misericórdia, iniciado em 8 de dezembro de 2015, o Papa Francisco coloca-se atento ao olhar de Cristo e devota uma atenção àqueles que participam na vida matrimonial de modo incompleto. Afirma que a graça de Deus também atua nas suas vidas, enfatizando que a Igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança. A Igreja quer acompanhar, discernir e integrar as situações de fragilidade, dando-lhes coragem, cuidando com amor para que estejam sempre a serviço do bem em suas comunidades. Este capítulo remete a Jesus, bom pastor. Precisamos ter um coração semelhante a de Cristo, para acolher e não julgar. E remete à parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 7. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola.
Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender-se. Também em Hebreus, capítulo 12, versículo do 12 ao 15. Portanto, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplainados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. A gradualidade. Permanece para a família o ideal do amor exclusivo e livre fidelidade até a morte. Aberto à transmissão da vida, constituindo-se como igreja doméstica e sendo fermento de vida nova para a sociedade. A Amoris Laetitia repropõe a lei da gradualidade, ciente de que o ser humano conhece, ama e cumpre o bem moral, segundo diversas etapas de crescimento. Antes, o Santo Papa João Paulo II havia falado disto. Reconhece que cada ser humano avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus e das exigências do seu amor definitivo e absoluto em toda a vida pessoal e social. Não se quer aqui relativizar ou desmerecer as notas principais do matrimônio. Como falado assim, o que se quer é acompanhar com prudência todas as situações e não abandonar ninguém no caminho do amadurecimento e da graça. O Papa Francisco, ao escrever essa exortação apostólica, não quer de maneira alguma desconsiderar o que foi nos ensinado por Deus quando se fez homem em Cristo Jesus, nem mesmo depreciar o que a Igreja ensina através da sagrada tradição, sagrada Escritura e sagrado magistério. Matrimônios só no civil. Para os matrimônios realizados apenas no civil, ou por vezes de mera convivência, a Amoris Laetitia observa que muitas dessas situações podem evoluir para o sacramento do matrimônio. Em muitos desses casos, se verifica notável estabilidade, afeto profundo, responsabilidade para com a prole e capacidade de superar provações. Acompanhem-se as situações, sendo capazes de uma pastoral misericordiosa e encorajadora. Suscite-se a confiança do matrimônio, o sentido do sacramento, mantendo-se o diálogo pastoral com as pessoas em cada uma das situações. Busque-se favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual. É sempre muito importante destacar a beleza e os efeitos dos sacramentos, o caráter e a graça santificante. Uniões de fato por mera convivência. Muitos desses casos deve-se à rejeição dos valores da família e do matrimônio, ou por preconceitos ou relutância fácil em união sacramental. Outros assim o fizeram ou permanecem por miséria material ou ainda por situações culturais diversas. Cabe à Igreja acolher as pessoas em cada uma dessas situações, acompanhá-las com paciência e delicadeza, transformando estes casos em oportunidades de caminho para a plenitude do matrimônio e da família à luz do Evangelho. É necessário acompanhar com amor, através do acompanhamento, discernir, integrá-las na vida em comunidade para que caminhem junto com Cristo. Misericórdia e integração. Diante das situações de fragilidade, muitas vezes, no passado de nossa história,
marginalizamos as pessoas envolvidas. A Igreja repropõe o caminho da misericórdia e da integração, não condenar eternamente ninguém, derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem, com coração sincero. O que a Igreja quer é integrar a todos, ajudando a cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial. Diante de famílias caídas na miséria, penalizadas de tantas maneiras, em que as limitações da vida se fazem sentir-se de forma lancinante, é preciso evitar impor-lhes um conjunto de normas como se fosse uma pedra, tendo como resultado fazê-las sentir-se julgadas e abandonadas. Como tratar as situações irregulares? O Papa Francisco assume a recomendação do Sínodo dos Bispos sobre a família, de 2014, sobre o modo de tratar as várias situações chamadas irregulares. Diz-no o Papa na Amoris Laetitia: na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, que são divorciadas, novamente casadas, ou que simplesmente convivem, compete à Igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio de Deus tem para elas, sempre possível com a força do Espírito Santo. Diante das diversas situações, proceda-se a um discernimento pessoal e pastoral. Compete a nós, como Igreja, ajudá-los a alcançar a plenitude e o discernir de Deus, que tem para as famílias. Sempre é possível com a força do Espírito Santo, lembrando que na graça sempre podemos dar um passo a mais, um discernimento que começa pelo ouvir. Amoris Laetitia abre a possibilidade para uma nova mudança que não implica a uma contradição com o ensinamento anterior, mas uma evolução harmoniosa e uma continuidade criativa. Divorciados que vivem numa nova união. Com relação aos divorciados que vivem numa nova união, as situações podem ser muito diferentes. O discernimento dos pastores sempre se deve fazer distinguindo adequadamente com um olhar que discirna bem as situações. Sabemos que não existem receitas simples. A Amoris Laetitia aborda este caso da seguinte forma: uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da sua situação e grande dificuldade para voltar atrás sem sentir, em consciência, que se cairia em novas culpas. É necessário um acompanhamento mais aproximado do casal, sempre com olhar de discernimento. Cada situação é diferente uma da outra. Há limites que o discernimento não deve ultrapassar, especialmente quando está em jogo o reconhecimento do outro, ou quando ainda há pouca clareza acerca da própria situação. Não se rebaixa o Evangelho, muito menos ainda suas exigências de clareza, mas há uma encarnação do Evangelho nas possibilidades concretas da complexidade humana. Continua o Papa na Amoris Laetitia. A Igreja reconhece a existência de situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, como, por exemplo, a educação dos filhos, não se podem separar. Há também o caso daqueles que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimônio e sofreram um abandono injusto, ou o caso daqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos e, às vezes, estão subjetivamente certos em consciência de que o precedente matrimônio, irremediavelmente destruído, nunca tinha sido válido. Coisa diferente, porém, é uma nova união que vem de um divórcio recente, com todas as consequências de sofrimento e confusão que afetam os filhos e famílias inteiras. Ou a situação de alguém que faltou repetidamente aos seus compromissos familiares. Deve ficar claro que este não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família. Infelizmente, temos na Igreja um histórico de pouca integração destes casais, e um histórico de julgamento e pré-julgamento,
onde os casais de segunda união não se sentem tão acolhidos, acabando assim por abandonar a comunidade de fé. É preciso um olhar misericordioso e um acolhimento, evitando o escândalo. Não significa acolher ao mal, mas dando sim às pessoas. Precisamos e queremos acolher sempre com o olhar pastoral do Cristo bom pastor. Como proceder com os casais em segunda união? O Sínodo dos Bispos de 2014 afirma: estes casais devem ser mais integrados na comunidade cristã. Vejam-se, para isso, as diferentes formas possíveis, evitando toda ocasião de escândalo. Cabe um acompanhamento pastoral para saberem que pertencem ao corpo de Cristo, que é a Igreja, e realizem uma experiência feliz e fecunda. A sua participação pode exprimir-se em diferentes serviços eclesiais. Não devem sentir-se excomungados, mas podem viver e maturar como membros vivos da Igreja, sentindo-a como uma mãe que sempre as acolhe. Cuida afetuosamente deles e encoraja-os no caminho da vida e do Evangelho. A pessoa que recebe o sacramento do batismo, cabe à Igreja acolher e sempre apontar que é necessário o caminho para a salvação. Mesmo que se trate de uma situação muito difícil, é necessário o acolhimento, pois Deus quer salvar a todos. Precisamos dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo com os casais, apontando o caminho da luz, do divino Espírito Santo rumo à salvação. Fazendo ainda eco ao Sínodo dos Bispos de 2014, o Papa Francisco afirma: nunca falte o afeto e o encorajamento a estes casais, no caminho da vida e do Evangelho. Uma atenção especial seja dada ao cuidado e à educação cristã dos seus filhos, considerados o elemento mais importante. O Papa acrescenta: devido à variedade inumerável de situações concretas de segunda união, não há uma nova normativa geral de tipo canônico, aplicável a todos os casos, já que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. Cabe acompanhar os casos, atentos à doutrina da Igreja e às orientações do bispo local. Cabe, igualmente, uma reflexão de como cada um se comportou na separação acontecida e, em diálogo com o sacerdote, em foro interno, estabelecer um juízo correto sobre a sua situação, sem que isso signifique concessão rápida de exceções ou obtenção de privilégios, e sem que represente a existência de uma moral dupla. Os casais nunca podem se esquecer dos filhos. É necessário o ensinamento e crescimento na fé cristã católica, onde a comunidade de fé vem em seu apoio. Discernimento especial. A Igreja sabe que é necessário um discernimento especial em algumas situações chamadas irregulares. Tenha-se em conta os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Por isso, não seja possível dizer que todos os que estão numa situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. O Sínodo dos Bispos sobre a Família de 2014 reconheceu que pode haver fatores que limitam a capacidade de decisão. O Catecismo da Igreja Católica também é citado sobre o grau de responsabilidade nestes casos. Vejamos: a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até mesmo anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. O que pode diminuir a responsabilidade? As atenuantes? Segundo ainda o Catecismo da Igreja Católica, há outras circunstâncias que atenuam a responsabilidade moral, tais como a imaturidade afetiva, a força de hábitos contraídos, o estado de angústia e outros fatores psíquicos ou sociais.
Decorre disto, diz o Papa na Amoris Laetitia, que um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica num juízo sobre a imputabilidade ou a culpabilidade da pessoa envolvida. Mesmo em meio a condicionamentos diversos, devemos incentivar o amadurecimento da consciência para que, esclarecida, amadurecida e formada, possa proceder a um discernimento capaz de assumir suas responsabilidades. Discernimento para uma situação e as normas gerais. Amoris Laetitia é claro ao expor que um discernimento prático, numa situação particular, não pode ser elevado à categoria de norma. Por outro lado, é verdade que as normas gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar nem transcurar. Lembra o Papa Francisco que um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àquelas que vivem situações irregulares. Lembremos-nos, acrescenta o Papa, de que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. Clareza do ideal evangélico e presença nas fragilidades. Há toda uma riqueza no matrimônio como projeto de Deus. Cabe evitar qualquer forma de relativismo ou de menosprezo do sacramento como caminho de amor na fidelidade ao Evangelho. Temos consciência também que, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar, com misericórdia e paciência, as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que vão construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. O Papa Francisco afirma ainda a importância de uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Misericórdia e compaixão. Este é o caminho. A misericórdia de Deus, presente no coração do Evangelho, é o caminho que a Igreja precisa trilhar para chegar ao coração e à mente de cada pessoa. Ela é chamada a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. O próprio ensino da teologia moral não deveria deixar de assumir estas considerações. Não basta uma moral fria de escritório, é preciso situar-nos num discernimento pastoral cheio de amor misericordioso, que sempre se inclina para compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar, vivendo a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais. Queremos, como igreja, falar sempre de uma alegria que brota do coração de cada lar cristão, como fruto do fortalecimento dos vínculos conjugais, que veem os filhos e vencem juntos os obstáculos e as crises, porque foram sustentados pela fé. Somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus. Nossos agradecimentos. A Deus Pai, pois nos dá o dom da vida e a vocação da família. Ao Padre Alcides, por todo o carinho, a atenção e a acolhida. Ao Frei Nilo, pela excelente catequese e orientações. Ao Padre Júlio César, vigário forâneo Centro-Sul. Ao Senhor Leonardo Rangel, secretário forâneo Centro-Sul. Agradecer com muito carinho a nossa paróquia, Nossa Senhora da Boa Viagem, na pessoa do nosso pároco Frei Alexandre Ferreira, e ao nosso vigário paroquial,
Frei Ivani Pinheiro Ribeiro. Ao nosso coordenador do CPP, Rodrigo Ferro, agradecer ao Mauri e ao Robson pela atenção a nós dedicadas nesta transmissão e a todos que nos acompanham neste momento, nosso muito obrigado. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos para participar da Semana Nacional da Família, que está acontecendo na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, bairro Saco dos Limões. Estamos com uma programação especial durante toda a semana, que se encerrará no próximo sábado, às 15 horas, com uma live solidária. Acompanhe nossa programação pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Convidamos ainda a todos para acompanhar na próxima semana, dia 18/8, quarta-feira, a apresentação do 9º capítulo com o casal Leonardo e Elizabeth, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A nossa paróquia Nossa Senhora de Lourdes.